vamos lá então? Vamos começar. Então, pega para mim a sua apostila. Desculpa, sexto ano. Pega a sua apostila, deixa eu focar bem aqui a câmera, ó, lá nos quadriláteros. Então, vou pedir para você fazer o seguinte para mim, para você grifar, tá? E colocar a data de hoje. Então, hoje é dia 25/8. Só para a gente fazer um registro aí que, né, a gente está estudando esse assunto aqui em live, tá bom? Muito bem. Então, vamos ver o que são os quadriláteros. Lembrando que aqui a gente está estudando 2 tipos de quadriláteros que a gente diz que são específicos. Quais são eles? Os triângulos, né, que o sexto ano B vai ver aí na aula de amanhã, e os quadriláteros, que é o que a gente vai fazer o estudo aqui junto, tá bom? Então, vamos começar fazendo ali uma leitura da situação que a apostila traz, porque o nosso material didático, ele intercala, né, aquilo que é matemática com aquilo que é vivenciado no dia a dia, certo? Então, diz assim, a Bruna é designer e projetou estantes usando formas geométricas. Então, vocês podem ver aí na imagem 1, na imagem 2, na imagem 3, que existem algumas formas geométricas aqui bem visíveis, não é mesmo? A página, Murilo, é a 169, tá? A prof vai mandar aqui, isso, olha lá, o Gustavo já respondeu. Obrigada, gente. Então, as estantes projetadas por Bruna têm formato de quadrilátero. Perfeito? Perfeito. E aí, a gente tem ali uma perguntinha, então. E a gente já vai responder ela junto, né? Quadrilátero é um polígono de quantos lados? Então, vamos lá. Tem uma bolinha ali, você vai escrever a sua resposta. Quantos lados tem? Tranquilo, isso é fácil, né? 4 lados. E a gente viu aí em algumas aulas anteriores que os nomes, as classificações, ó, atenção nessa palavra, sexto ano, as classificações, as nomenclaturas que a gente usa para dar nome para esses polígonos é de acordo com a quantidade de lados, não é mesmo? De lados e de ângulos internos, certo? Então, triângulo é porque eu tenho 3 ângulos, quadriláteros é porque eu tenho 4 lados, e assim sucessivamente, né? Pentágono é porque eu tenho 5 ângulos internos e 5 lados. Então, vejam vocês que o nomezinho da figura está ali diretamente ligada à quantidade de ângulos e de lados. Então, até aqui a gente não está vendo nada assim muito profundo da geometria plana, tá bom? E aí aparece logo abaixo, eu vou precisar que você pegue o seu marca-texto, ó. Pega lá o seu marca-texto, ou então o seu lápis de cor, né? O interessante é vocês usarem régua, tá, gente? Que fica bem mais organizada a apostila. E diz assim, os quadriláteros podem ser classificados, ponto, vírgula. Prof, o que é classificado? Classificado é quando a gente seleciona, certo? Quando a gente diferencia por algum aspecto essa geometria plana, esse polígono. Então, vamos ver como é. Prof, tem vários tipos de quadriláteros, né? O formato dele, todos têm 4 lados, mas o formato dele é diferente. Então, tá, então vamos classificar esses quadriláteros de acordo com seus formatos, certo? Primeiro, aí você vai grifar para mim, os quadriláteros podem ser classificados em quadriláteros quaisquer, grifa. Então, vejam vocês que a gente tem aqui 3 famílias de quadriláteros. A primeira família é chamada de família qualquer. Então, um desenho aleatório que eu faço, que não tenha as regras que exigem um quadrilátero notável, certo? É dito qualquer. Então, eu vou lá e uno 3 retas, de qualquer jeito que eu quiser. Pronto, ele é um quadrilátero. Porém, é um quadrilátero chamado de qualquer, certo? E aí, a nossa apostila vem concluindo. Paralelogramos, grifa que esse assunto a gente vai estudar bem profundo aqui nesse capítulo, tá? E os trapézios, grifa também. Tudo bem, gente? Até aqui eu acho que tá dando, né? Da onde que é para grifar? Logo depois que você respondeu ali, ó, 4 lados, tá, Gabi? É a Isa que tá perguntando, né, Isabela? Então, você respondeu 4 lados, e aí logo abaixo você tem ali um parágrafo. Pode grifar ele inteirinho, tá? Os quadriláteros podem ser classificados em quadriláteros quaisquer, paralelogramos e trapézios, certo? Muito bem, Otávio. Neste capítulo, iremos estudar quem profundamente? Veja que é o capítulo 8 para a gente estudar esses que são notáveis. Notáveis porque a gente nota por aí, certo? Muito mais do que os quaisquer. Então, os paralelogramos e os trapézios. Perfeito.
Logo abaixo, se você for aí bem atento, você vai ver aqui, ó, acompanha aqui na compartilhamento da tela, deixa só ele focar, porque senão fica muito ruim para a gente observar. Aí, melhorou um pouquinho. Então, você tem aqui, ó, um S. Viram lá? E é dentro desse S que ele vai trazer, pessoal, a definição. Então, vamos lá, ó. Paralelogramo. Pode passar o seu marca-texto em tudinho aqui, ó. Por quê? Porque essa é a definição, é o que caracteriza um paralelogramo. Então, um paralelogramo é um quadrilátero, lados paralelos opostos. Vamos pensar aqui comigo, gente. Entrar no aplicativo aqui, que o aplicativo travou. Nossa, funcionou tão bem. Vamos ver se eu já compartilho a tela aqui com vocês, para ver se vai dar certo. Voltou? Voltou, né? Aí, agora sim. Pronto, tô aparecendo aí de novo. É que caiu aqui a internet da prof, saiu tudo do lugar. Perfeito, ó. Então, estamos aqui. Deixa eu focar, que tá bem ruim a visualização. Nossa, tá bem... Aí, acho que aqui deu uma melhoradinha, tá muito ruim. Bom, mas é só vocês acompanharem o material didático aí de vocês, tá? Então, ele tá falando lá do paralelogramo e eu preciso que vocês grifem essa primeira explicação, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Agora deu, né? Ah lá, agora focou bem bonitinho. Então, paralelogramo nada mais é do que a construção de um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados, porém os seus 2 pares de lados opostos são paralelos. Pessoal, o que isso significa? Significa que ser paralelo é porque eu tenho um à frente do outro, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, como representação o lápis e a caneta da prof. Tudo bem, gente? Até aqui? Se vocês puderem ir colocando ali para mim sim, 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 eu agradeço. Então, oposto, um na frente do outro. Isso, Nath, brigadão. Então, perfeito. Esse carinha que tá aqui, ó, é paralelo a esse aqui. E veja que ele é oposto. Da mesma forma, a gente tem aqui esses outros 2 lados desse nosso quadrilátero, né? São pares, porém também paralelos e opostos, um na frente do outro, tá bom? Entrando, então, na definição de trapézio. Verifiquem vocês que o trapézio sexto-ano A e B, ele também é uma figura com 4 lados, por isso ele pertence à família dos quadriláteros, certo? E nessa família a gente tem a definição, grifa também aí, ó, que os quadriláteros têm apenas um par de lados opostos e paralelos. O que seria oposto? Um na frente do outro. Então, nesse caso, ó, vou pôr o lápis daqui da prof bem em cima. Seria esse e esse, né? Paralelos são retas que não se cruzam. Então, a gente vai percorrer elas aí no infinito, ó, e elas nunca vão fazer assim, nunca vão se encostar, tá legal? Então, por isso aí é dito de paralelos. Veja que aqui eu só tenho um parzinho, tá? Então, lá no paralelogramo eu tinha um em frente ao outro, um em frente ao outro, 2. Aqui no trapézio eu tenho só um em frente ao outro, que seria essa informaçãozinha aqui, tá bom? Perfeito? Aqui deu, né? E aí vem o professor e diz o seguinte, olha lá que bacana, aqui dentro da sua apostila mesmo, já no finalzinho da página 160, ah lá, agora apareceu para vocês, na página 169, tá? Você tem um professor que diz o seguinte, o símbolo, então vejam que são 2 barrinhas próximas uma à outra, elas indicam que os lados são paralelos. Então, lá no enunciado do exercício, no próprio simulado, num concurso, né, que a gente vai fazer aí, ou até aqui na apostila do nosso material didático, a hora que vier, Cauê, essas barrinhas, elas são deitadas, tá? Elas não são de pezinho. E, Vitor, elas têm um único sentido, é para o outro lado. A gente não pode escrever essas barrinhas do jeito que a gente quiser. Por quê? Porque esse símbolo é matemática e matemática é universal. Lembra? A gente estudou isso, né? Que a linguagem dita aqui no Brasil... Não, Léo, isso, Vitor, agora deu certo. Essas barrinhas aí, isso, Giovanni, perfeito. Então, essas 2 barrinhas, elas indicam que os lados são paralelos, são lado a lado. Então, lá no enunciado, se a prof dizer assim, ó, considere o lado AB, barrinha, barrinha, ao lado CD, ou seja, eles são paralelos, tá bom? Grifo, cara, hominho,
não tem necessidade de grifar, até porque esse aqui é como se a gente estivesse estudando aí, não é uma definição, tá? É um facilitador, certo? Isso aí, Arthur, aquelas duas barrinhas lá, Léo, não é tudo isso de barrinhas, são só duas, tá bom? Lembrando que símbolo matemático é universal, então a gente não pode escrever aqui no Brasil que eu bem quiser, senão o outro pessoal lá do outro país não vai entender, tá bom? Então, vira a página para a prof agora, vamos dar sequência aí na nossa aula, tá legal? Agora, pessoal, olha que bacana, a nossa apostila, ela vai separar, então, por enquanto, quais são os quadriláteros que pertencem à família dos paralelogramos. Olha aqui um pouquinho no quadro da prof agora, sexto A e sexto B. Se nós, certo, fôssemos fazer um mapa de aprendizagem, então a gente teria o seguinte aqui, ó. O que é que nós estamos estudando? Os polígonos. Perfeito? Perfeito. Dentro dos polígonos, nós vimos que a gente pode dividir essas figuras planas, certo? Figuras geométricas planas em quadriláteros, tá? Quadriláteros. Perfeito. Então, dividimos ali em quadriláteros, ok, gente? Pensa aqui com a prof um pouquinho. A família dos quadriláteros é dividida em 3. Então, a gente tem lá o quadrilátero que é chamado de qualquer. Muito bem. Então, qualquer desenho que a gente faz sem muito capricho, ou então, assim, sem definições claras, é um quadrilátero qualquer. A gente tem ali o quadrilátero que é chamado de paralelogramo, com O no final. Paralelogramo. E a gente tem, então, a família dos trapézios. Até aqui, a gente está fazendo um mapinha do que a gente está aprendendo. Prof, por que você está fazendo esse mapa? Porque esse é o nosso próximo trabalho, tá? Semana que vem, a prof manda para vocês como é que ele vai funcionar. Vocês vão fazer o trabalho via internet, vão criar um link e vão mandar só o link para a prof. Mas calma, não precisa ficar apavorado, porque tudo isso vai ser muito bem explicado na semana que vem. A prof aqui está dando uma ideia do que é um mapa de aprendizagem, um mapa conceitual, tá bom? Então, faltou a gente registrar aqui os trapézios. Muito bem, então a nossa apostila, nesse momento, ela vem dizer assim, olha, essa família aqui, ó, sexto ano, é o que a gente vai se dedicar. Vamos estudar quem são os elementos dessa família dos paralelogramos. E aí, na sequência, na página 170, você tem os paralelogramos, grifa, pode grifar. A primeira frase da página 170, tá bom? Diz assim, os paralelogramos podem ser classificados em paralelogramo qualquer, pode grifar, tá? De agora não tem nenhum, Cauê, a prof disse que vai falar sobre isso na semana que vem, tá bom? Qualquer, quadrados, grifa também. Então, veja lá, o quadrado, essa figura tão famosa, né, que a gente aprende aí, quando é pequenininho, inclusive, né, quando a gente é lá bem menorzinho, é um paralelogramo. Por quê? Porque ele respeita... Gustavo, vamos se atentar na aula, gente, vocês ficam mandando coisas no chat que são desnecessárias, e aí a prof acha que é alguma dúvida, que só que o Minecraft, ele é cubo, ele não é quadrado, né? O cubo, ele é uma figura tridimensional, certo? Ele é um sólido geométrico. Então, se a gente misturar aí, a gente vai bagunçar a nossa cabeça. Vamos ficar aqui com o quadrado, que esse é popular, né? Esse é o popularzão aí dos nossos estudos de antes, tá bom? Então, grifa também a palavrinha retângulos. Então, vejam vocês que o retângulo também é aí uma figura geométrica bem conhecida lá de trás, quando a gente é pequeno. O início aqui, para a gente, talvez ali no quarto, quinto ano, são os losangos, né? Que são formas geométricas, certo? E ó a pronúncia, losango, não é losangulo, tá? Losangulo não existe na matemática. A gente tem uma figura geométrica que tem as suas características pertencentes à família aqui, ó, o dedinho da prof, dos paralelogramos, que é dito losango.
Prof, vamos voltar aqui um pouquinho, só para ver se eu entendi o negócio. Vamos lá, então. Qual que é o negócio? O negócio é o seguinte, para ser considerado um paralelogramo, sexto ano, eu preciso ter 2 pares de lados paralelos. Pronto, se eu tenho essa definição construída no meu quadrilátero, ele é dessa família do paralelogramo, perfeito? E aí você tem na sequência da frase, observe as características dos 3 últimos. Por que dos 3 últimos? Porque um paralelogramo qualquer não possui uma característica, não possui mais de uma característica, tem uma única. Por isso que a nossa apostila aqui não vai dar aquele estudo, assim, tipo, em cima dele. Sabe como, né? Vamos ficar só com aquilo que interessa para matemática. Então, você tem mais 3 Szinhos lá, ó. Dá uma olhadinha aqui. Então, perfeito. Toda vez que a prof coloca a apostila, ele desfoca. Mas já voltou. Você tem o retângulo, grifa, losango, grifa, e o famoso quadrado, certo? Então, vamos lá. Qual a característica do retângulo? Por quê, gente? Porque essas características todas, quando nós entrarmos no assunto de cálculo de área, umas aulas aqui para frente, vai fazer toda a diferença. Então, é muito importante que a gente, ó, memorize a construção, o desenho, o formato e as características, o que compõe cada uma dessas imagens, ok? Então, olha lá, retângulo, paralelogramo com 4 ângulos internos retos. O que significa mesmo? Será que alguém pode digitar ou falar? Vocês estão com o microfone aberto aí também, se quiserem. O que significa ângulo reto? Não lembro aqui, me deu um branco. Isso, a Natália já mandou lá pra gente. Maravilha, Natália, joia, 90 graus. Então, vejam vocês, que se eu unir 4 lados com as características de serem paralelos 2 a 2 com ângulos de 90 graus, eu nada mais fiz do que construir um retângulo. Então, só anota aqui para mim, ó, 90 graus. Tá? Dentro lá, isso, Cauê, parabéns. Então, dentro você escreve o seu 90 graus, tá bom? Porque isso é uma característica da figura paralelogramo retângulo, perfeito? Vamos ver o losango? Qual a característica, então, do losango, prof? É um paralelogramo com 4 lados iguais. Aí você vai falar assim, então losango e quadrado é a mesma coisa, porque o quadrado também tem 4 lados iguais. Não, espera, calma. Antes de você chegar nessa conclusão, vamos estudar o losango primeiro e vamos ver quais são as características que ele tem. Vejam vocês que cada risquinho, ó, estão vendo que a quantidade de risquinho aqui do losango, grifa, tá? Não esquece aí de grifar, por favor. Aqui, ó, a quantidade de risquinho indica o tamanho. Então, veja, um risquinho é igual a esse risquinho, é porque os lados são iguais. Esse risquinho é igual a esse risquinho, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, certo? E aqui, nesse sentido, vocês podem ver que os ângulos não são todos iguais, né? A gente visualmente, aqui, sexto ano, a gente consegue perceber que os ângulos opostos possuem a mesma medida. Então, veja, o ângulo H é igual ao ângulo F, porém, é diferente do ângulo G. Perceberam? A abertura do F é maior do que a do G. Então, não dá para falar que é tudo 90 graus, ou que é tudo 30 graus, ou que é tudo 120 graus, né? Aqui a gente só pode falar o quê? Que se for losango, os lados são todos iguais. Perfeito? Esclarecido? Vamos, então, para o estudo do quadrado? Vamos lá, grifa também, tá? Deixa registrado aí. Paralelogramo com 4 ângulos internos retos. Olha a diferença. Viram só? Marca 90 graus, então. E os 4 lados são iguais, possuem a mesma medida. Então, gente, vejam vocês que todos eles têm aí uma similaridade, né? Eles são até meio que parecidos entre si, perfeito? Ó, dá uma olhadinha. O retângulo tem 90 graus de ângulo interno. O quadrado também tem 90 graus de ângulo interno. O losango não. O losango não tem 90 graus de ângulo interno, certo? O retângulo, ele possui pares de lados com tamanhos diferentes. Então, vejam, comprimento e comprimento são iguais, altura e altura são iguais. Porém, os 4 lados entre si não possuem a mesma medida.
Dá uma olhada no losango. Não possui 90 graus, mas todos os lados são iguais. Dá uma olhada no quadrado. Possui 90 graus e todos os lados também são iguais. Perfeito? Tranquilo, né? Então, vamos ver lá como é que a gente escreve agora, porque a gente vai ver os elementos. Uma vez que a gente já sabe quem são esses quadriláteros mais famosos aí da família dos paralelogramos, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar os elementos. E, mais uma vez, eu vou precisar do marca-texto, tá? Então, ó, já pega ele aí, certo? Com a sua régua que a gente vai utilizar. Escrevam aí para mim, tá tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando? São só definições e acredito que essa parte teórica ela é bem tranquila, né? Sim? Ah, o Léo sim, o Google sim também, obrigada. Gustavo Jordano, ok. Murilo, perfeito. Arthur, tranquilão lá, como sempre, né? Tudo sussa pro Arthur. Otávio também, Giovanni, Gabi, ok. Maravilha, gente. Então, vamos ver lá quem são esses. O Rian também postou ali que tá tudo bem, Giovanni. Perfeito. Então, vamos ver quem são esses elementos. Será que muda muito do que a gente já aprendeu sobre os polígonos? Bom, marca texto na mão. Em um quadrilátero temos os seguintes elementos. Então, grifa lá. A, B, C e D são vértices. Então, veja que, embora sejam polígonos, essa família dos quadriláteros permanece, o Yuri também tá ok, vi ali o Rafa também. Então, eles permanecem com os mesmos elementos, os vértices. Grifa. AB, BC, CD e AD são lados. Ok, como é que a gente descreve os lados? Então, escreve o vértice A e vai até o vértice B. Lembra que lado tem começo e tem fim, né? É um segmento de reta. Então, ó, olha o lápis da prof. Começa numa pontinha e termina na outra. A ideia aqui é essa. E como é que a gente escreve isso? Com um risquinho em cima. Aí a pergunta é, prof, eu posso inverter? Eu posso escrever BA? Então, ó, virei o lápis. Dá uma olhadinha lá. Meu lápis continua tendo começo e fim? Começa aqui, né, no finalzinho e vai lá para a pontinha, no grafite. Tem. Então, tanto faz a ordem que você escrever. O que é importante a gente registrar? O tracinho em cima, porque aquele tracinho em cima indica que eu estou falando de um lado, certo? Ângulo. Ângulo interno, a gente viu, pessoal, que tem dois jeitos de escrever, tá? Então, vamos lá. O ângulo interno, ele pode ser escrito, certo? Ele pode ser registrado com 3 vértices e o chapeuzinho lá onde o ângulo tá. Então, olha o ângulo A aqui no lápis da prof aqui, ó, tá? Então, a gente pode fazer a reta a reta BAD. Então, veja que o encontro dessas duas retas determina o vértice A, que é justamente onde está o ângulo. Então, a gente escreve BAD e chapeuzinho. Essa é uma forma. A outra forma, ou bem mais simples, né, e mais fácil da gente fazer o registro, é pegando apenas o vértice e escrevendo o chapeuzinho. Também significa que a gente está falando do ângulo A. É claro que a gente deve saber as duas formas, tá? Aqui, ó, as duas maneiras da gente registrar. Porque lá no exercício do simulado, num concurso, aqui na própria apostila mesmo, no nosso material didático, a gente não sabe que jeito que vai vir escrito. Se a gente só conhece um jeito, pronto, a gente às vezes não faz o exercício porque ficou preso a uma única definição, tá bom? Mas, conhecendo os dois, vejam vocês que esse aqui, é claro, é o mais simples. Diagonais. Ah, diagonais é bem bacana. A gente falou um pouquinho delas na semana passada, na nossa live da semana passada, certo? E lá nessa live da semana passada, a gente viu que as diagonais, ela tem uma classificação, um jeito, uma definição da gente falar. O que é diagonal? É o segmento de reta que liga um vértice ao vértice oposto, certo? Ou seja, a um vértice não consecutivo. Ui, vamos lembrar então da palavra não consecutivo. Pula um e liga no outro. Vamos ver aqui dentro da nossa imagem que a apostila traz. Então, vamos criar a diagonal AC. Prof, como é que eu faço o registro da diagonal? Como é que eu escrevo? Do mesmo jeito que a gente fez um lado. Então, a gente coloca lá, o A, começa no A, termina no C e a barrinha em cima. É essa barrinha? Caiu, prof. Perdão, não tem problema, Gustavo. Se você perdeu alguma explicação e você quer que a gente repita, você manda ali, tá? Que a prof já retoma com você, tá bom? E aí fixa também o aprendizado dos colegas, tá legal?
Então, AC, diagonal, né? Ó, pulei o vértice B. Por quê? Porque ele é não consecutivo, certo? Aliás, o C é não consecutivo, o B é consecutivo, vem logo depois. Tudo bem? Então, da mesma forma, a gente pode fazer aí o BD, ó. B, B, diagonal, começa no B e termina no D. Prof, eu quero escrevê-la ao contrário. Caiu da cadeira? Quem caiu da cadeira, gente? Oxe, Yuri, foca aqui na aula, por favor, tá? A gente entendeu, Gustavo. Yuri que tá querendo fazer graça aí. Ai, 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 hein, Yuri? Presta atenção. Olha lá, então a diagonal pode ser escrita também de B, de D para B, como de B para D, certo? E aí, então, grifando esses elementos, a gente já entra aqui no nosso pratique. Então, vamos lá, para a resolução. Estou tirando aqui o meu quadro para a gente ir justamente para a resolução da nossa atividade, certo? Oi, Bruno, agora que eu te vi aí, tá bonzinho? Exercício 20, vamos lá? Observe os quadriláteros na malha quadriculada a seguir. Então, observa lá, você tem alguns quadriláteros, vejam vocês que a gente não está dizendo qual família, só está dizendo quadriláteros, então pode ter 3 famílias. O quadrilátero qualquer. Ah, entendi, Bruno, entendi, não tem problema. Ó, essa aula está gravada, você também pode assistir num outro momento, tá bom? Você tem aí o quadrilátero qualquer, você tem o quadrilátero paralelogramo e você tem o quadrilátero que é da família dos trapézios. Então, ok. E aí vem, então, a seguinte informação. Preencha o quadro com as letras indicadas em cada quadrilátero de acordo com as suas características. O Giovanni já mandou a resposta, mas será que o Giovanni está totalmente certo? Vou dar um tempinho, certo? E vou colocar aqui para vocês, então. Eu vou fazer uma divisão bem grosseira aqui, pessoal, ó, só para que a gente fique mais fácil a correção, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem ali 5 espaços. Perfeito? E aí, a prof, então, registra em cada um dos espaços. Pode ser? Deu tempo já de você registrar? Então, olha lá. Trapézio. Olhando lá para a nossa malha quadriculada. Quem são os quadriláteros que pertencem à família dos trapézios? Se você marcou F e G, você já pode fazer um Czinho de certo aí, que até aqui tá ok. Tá bom? Vitor, vamos escrever só o que precisa, gente. Não sejam assim, vocês são 6º ano, não tem necessidade da gente ficar fazendo isso, tá? Até porque, né, a prof para ler o chat aqui, para ver se tem alguém com dúvida, alguém que quer contribuir com a aula, e quando eu olho, olha lá. Um monte de coisa que não tem nada a ver, muito desagradável, 6º ano. Vamos se concentrar. Paralelogramo. Dentre a malha quadriculada lá, quem é que a gente tem de paralelogramo? Você marcou o A e o B? Você acertou. Quem mais que você marcou? O C e o D? Você também acertou, tá? Quem mais que você marcou? O E e o H? Então, ok, agora a gente finalizou, certo? Na verdade, eu acho que você não errou, Giovanni, acho que ficou faltando ali só algumas informações, mas tá simples, é só completar, tá bom? Quadrado. Quem é quadrado? Vejam vocês que para ser quadrado, a gente tem que ter 2 características. Possuir 90 graus e ter todos os lados com a mesma medida. Olhando na nossa malha quadriculada, quem é quadrado? O C e o H. Perfeito, olha lá, o Otávio já escreveu, ou HC, tanto faz, né? A ordem aqui não vai interferir. Retângulo. Quantos retângulos será que a gente tem? Aqui tá correto, então. Olha na sua malha quadriculada, você marcou o B, o C, o E, tá faltando um, vamos ver. Ah, o H. Marcou? Marquei. Então, ok, tá corretinho também. Ah lá, o Bruno também já respondeu ali o anterior, perfeito. E o último, losango. Qual a característica do losango? O losango possui 90 graus? Não. Prof, C não é quadrado? O C, vamos ver o C. O C é quadrado. Tá aqui, ó, né? Quadradinho tá aqui. O C, ele é quadrado e é retângulo. Por quê? Por que ele é considerado um retângulo? Boa observação aqui, Natália. Ele é considerado um retângulo também porque ele também corresponde às mesmas características, certo? Então, todo quadrado é um retângulo. Olha aí que bacana. Anotem, vai que cai na prova. Anota lá aqui na sua agenda, na observação, na sua agenda não, na sua apostila, na observação do exercício 20. Todo quadrado é um retângulo. Porém, nem todo retângulo é um quadrado, certo?
Fica aí a dica, então, tá bom? Vamos lá, então, para o último quadradinho, que seria o preenchimento do losango. Quem é dito losango ali? Quem tem a característica e única característica de possuir todos os lados com a mesma medida. Quem seria? Só o A? Então eu colocaria o A, o C, e vamos ver se tem mais alguém, o H. Aí vocês vão perguntar assim para mim, por que o C e H? Porque, gente, não tem informação dos ângulos. Perceberam lá que eles estão viradinhos? Eu não sei quanto vale aqueles ângulos, não está registrado. Se não está registrado 90 graus, não é possível saber, tá bom? Então, A, C e H, perfeito? E o C está em todos agora? Vamos ver. Não, aqui no primeiro ele não é um trapézio, né? O C não é um trapézio. Então, o C está aqui no paralelogramo, porque é da família dos paralelogramos. Ele está no quadrado, sim, porque ele possui todos os lados iguais. E visualmente a gente consegue enxergar o ângulo de 90 graus. Ele é um retângulo, porque ele possui as duas características, possuir 90 graus e ter lados opostos paralelos. Vejam que a gente não está falando do tamanho, nós estamos falando da característica, possuir lados opostos paralelos, e ele é um losango. Por quê? Porque respeita essa definição. Tem lados opostos iguais. Perfeito? Vira a página aí, então, para mim, por gentileza. Vamos lá para o 21, tá bom? Não, prof, ele é quase todos em um só, exatamente. Ele é bombril, né? Multiuso. Mais ou menos isso mesmo. Pelo menos a imagem aqui que a nossa apostila trouxe. Esse é o exercício 20. Vamos ver, então, aí aqui no quadro da prof, o exercício 21, tá bom? Observe os quadriláteros na malha quadriculada. Queridos, eu sei quais são? Não. Eu não sei de qual família eles são. O que eu sei, sexto ano? A única coisa que eu sei é que eles são quadriláteros. E que são quadriláteros, eles possuem 4 lados. Ok, então vamos lá. Trace as diagonais desses quadriláteros e responda em quais delas as diagonais são perpendiculares. Você pode fazer uma gentileza aí para mim na sua apostila? Aonde está escrita a palavra? Perpendiculares. Você vai puxar uma seta, tá? E você vai escrever assim, ó. Deixa eu vir mais para cá, que talvez fique mais aqui, fique melhor para vocês visualizarem. Então, puxa uma setinha lá na palavra perpendiculares, com o lápis ou com a caneta, você registra. São cruzamento de retas que fazem 90 graus. Então, ser reta perpendicular, e vocês já estudaram isso em anos anteriores, vou pegar aqui 2 canetas para mostrar para vocês, é quando a gente tem aqui um cruzamento, ó, entre 2 retas, ou 2 segmentos de reta, certo? Com um ângulo perfeitinho, olha lá, formando o quadradinho do 90 graus. Então, é para a gente explicar isso, ó, em qual delas essas diagonais, prof, põe no chat, não dá para ver. Ah, tá, aqui você diz? Você quer que eu registre ali no chat? Perfeito. Talvez se eu puxar um pouquinho mais para cá, fique melhor, ó. Melhorou? Talvez a luz, né, a hora que pegue ali a luz da câmera, não fique tão bom. Mas aqui eu acho que deu para ver. Agora, Nath? Escreva aí para mim se você está conseguindo ver, senão eu repito também, ó. São cruzamento de retas que formam 90 graus. Tá, vou deixar assim. Então, lembrando que para ser perpendicular, a gente tem que ter perfeitamente ali um cruzamento de 90 graus. Vamos lá, já deu tempo de você fazer? Vou te dar um tempinho aí, você então vai lá na sua malha quadriculada, certo? Usa a sua régua, traça as diagonais para a gente fazer a correção. Pronto? Esse foi tranquilo, né? E aí, a bolinha que tem logo abaixo, o tópico abaixo, a gente resolve junto aqui no quadro da prof. Olha lá, então vamos para a nossa correção aqui, ó. Desfocou, focou de novo. Vamos ver aqui. Tá bom. Aí, perfeito, hein, gente? Melhor que isso eu não vou conseguir. Olha lá, então. Quando você traçou, você chegou no AC, uma diagonal, certo? BD, outra diagonal. Ok? Ok. Então, vamos lá. EG, mais uma diagonal. FH, outra diagonal.
E aí, o nosso último quadrilátero, aparentemente aqui um losango, né? Porque eu não contei o tamanho dos quadradinhos do lado, mas as diagonais é IK e JL. Legal? Deu certo? E aí, para quem fez bonitinho, chegou na respostinha ali, você pode pôr, então, um Czinho de certo. Tá bom? Vamos ler, então, o tópico que tem? Trace as diagonais desses quadriláteros e responda em quais deles as diagonais são perpendiculares. Então, ok. Em quais as diagonais são perpendiculares? Alguém para falar? Se alguém vai falar, bom, não sei, eu vou responder junto com vocês esse aqui, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu tirar esse aqui para a gente fazer a resposta. Então, você tem lá a sua bolinha, certo? E nessa bolinha aí, então, vamos ver se é essa, Giovanni. Na verdade, a gente tem duas aqui. A gente tem a figura 1, tá? Então, você pode escrever aí, resposta, o quadrado. Prof, como é que você sabe que é um quadrado? Porque ele está desenhado numa malha quadriculada. E para determinar que é quadrado, eu preciso ter ângulo de 90 graus e todos os lados com a mesma medida, certo? Opostos, porém com a mesma medida. Perfeito. Então, o quadrado, qual quadrado? ABCD. Né? O quadrado é formado por esses vértices, então você já registra aí. Aqui eu tenho diagonais perpendiculares, formando 90 graus. E quem mais? Coloca lá também a próxima figura, o losango, tá? O losango. Qual é o nomezinho que a gente vai dar para o losango? Os vértices. E quem são os vértices? J, I, L e K. Tudo bem, gente? Então, aqui, ó, lá, o Giovanni já tinha colocado o finalzinho, né? Faltou, na verdade, Yuri, seria a figura 1 e 3, tá? Se a gente considerar ali a contagem das figuras, é a figura 1 e 3. Perfeito? Então, aqui a gente já responde o tópicozinho do exercício 21, ok? Vamos, então, para o exercício 23, queridos? Vamos lá. O exercício 23 é bacana. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, vocês vão passar para mim aí, de acordo com a perguntinha que eu fizer, tá? Aí vocês escrevem, se é V ou F, V ou F. Fica assim, tá bom? 22. Classifique cada afirmação em V para verdadeiro ou F para falso. Vamos lá? Vamos fazer valendo, então? Todo mundo junto? Todo quadrado é um paralelogramo? Ali a gente não tem item A, B, C e D, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro, o que vocês acham que é? Não pode perguntar, Otávio e Ricardo, você tem que afirmar. Cauê disse que é V. Otávio diz que é V também. Yuri diz que é F. O Giovanni diz que é V. E aí? Gente, cadê as meninas? Oi, cadê a Jordana? Cadê a Gabi? Cadê você, gente? Isa! Aparece aí, me ajuda. V, ó, o Léo V. Vitor, vamos se concentrar. O Bruno também diz que é V. Então, perfeito, gente, é V. Já faz um C de certo aí, é V. Ó, o Arthur também registrou lá que ele acha que é V e você acha certinho, tá, Arthur? É V mesmo. Por que é V? Porque o quadrado, ele faz parte da família do paralelogramo. Para ser paralelogramo, o que tem que acontecer? Os lados opostos devem ser paralelos, 2 a 2. Ok, vamos para o próximo aqui, então. Olha lá o dedinho da prof. Todo paralelogramo é um quadrado? E aí? Assustei agora. O que será que é? Falso. Já vi que o pessoal, a Nath ali também respondeu, representando as meninas. O Bruno afirmou que é falso. Claro, né, gente? Só existe o quadrado de paralelogramo? Não, a gente grifou 3. Como é que vai existir só o quadrado? Aqui, às vezes, a apostila... Isabela, o que é G, Isabela? Eu, hein? E que o G tá do lado do F, né? Na hora de digitar. Beleza, entendi. Cauê, o prof vai alertar você de novo. Uma vez só é suficiente, tá? A gente consegue fazer a leitura aqui no chat. Não precisa ficar clicando várias vezes. Estamos no 6º ano, certo? E aqui a gente já tem uma certa maturidade, né? Então, perfeito. Corrija aí a letrinha F, parabéns aí. Terceiro, todo quadrado é um retângulo? E aí? Esse eu contei, né? Tá bom, é F. Não, prof, é V. Por quê? Porque o quadrado, ele tem as mesmas características para ser retângulo. Ângulo de 90 graus
e todos os lados paralelos 2 a 2. Muito bem. Vamos para frente? Todo losango é um quadrado. E agora? Todo losango é um quadrado. Eu estou lá no número 4, tá? Todo losango é um quadrado. Yuri diz que é falso. Ai, gente, vocês são bons nisso. É falso. Cauê ficou na dúvida. Mas é falso, Cauê. Vamos saber por quê? Quem respondeu Fzinho aí, ó, Czinho de certo. Por que que é falso? Por quê? Porque o quadrado tem que ter 90 graus. O losango tem que ter 90 graus nos seus ângulos internos? Não. Então, dessa forma, significa que não necessariamente, né, todo losango é um quadrado. Próximo. Todo quadrado é um losango? E agora? Todo quadrado é um losango. Pera, pensem aqui comigo, ó, vamos pôr a caixa aí para funcionar, a cabecinha. Gentem. Para ser quadrado, o que que é que, ó, todo quadrado é um losango. Vamos começar assim. Para ser losango, o que que tem que acontecer? Os lados todos devem ser iguais. O quadrado respeita isso? O quadrado tem todos os lados iguais? Tem. Então, V de verdadeiro. Sim, é verdadeiro. Ó, Giovanni já concordou ali comigo. Perfeito, Bruno. Isso aí. Então, finalizando a aula de hoje, vamos ver quem que acerta esse último. Todo quadrado é todo quadrilátero é um paralelogramo. E aí? O que que vocês acham? Verdadeiro? Verdadeiro? E aqui a gente tem uma briga aí, né, numa balança, pelo jeito o F tá pesando mais. Então, vamos lá. Para quem respondeu a letrinha F, tá de parabéns. Tá certinho? É falso. Gente, pensa comigo. Todo quadrilátero, trapézio, é um quadrilátero, mas ele não é um paralelogramo, ele é um trapézio. Ó, quadrilátero qualquer, né, da família dos qualqueres lá, aqueles que tanto faz. Ele é um paralelogramo? Não, ele é um qualquer. Lembrando que para ser quadrilátero, a gente tem 3 famílias. Qualquer, paralelogramo e trapézio. E aqui está dizendo, você só tem uma famíliazinha nos quadriláteros? Não. Então, aqui, queridos, a gente encerra a aula de hoje, né, estudando aí um pouco das famílias. Tchau, prof, se cuide, você também, Google, beijinho, bom descanso para vocês, tá? Vou pedir aí para vocês acompanharem as aulas, irem postando as dúvidas, né, ainda nessa semana, e volto a falar sexto ano A e sexto ano B. Não se preocupem com o trabalho, porque a prof manda na semana que vem já para vocês se organizarem, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau, bom descanso. Não vou nem perguntar da dúvida, porque vocês já estão aí, eu vou descompartilhar a tela, mas aí vocês já estão... Ai, Giovanni, que isso? Vocês já estão me dando tchau, então eu acredito que não tenha... O Otávio disse que ganhou a bicicleta e aprendeu. Bacana, Otávio, legal, legal. É gostoso, né? Quando a gente aprende coisa nova, assim. Ainda mais uma coisa que a gente quer muito, né? Fica melhor ainda. Então, bom descanso, se cuidem, fiquem com Deus e até mais, sexto ano. Tchau, tchau.